Boa tarde. Eu queria fazer hoje com todos uma reflexão de Ano Novo, fazendo algumas considerações, porque nós vivemos uma vida toda marcada por ciclos, por períodos, e entre esses períodos que são nitidamente marcados, como as semanas, os meses, os anos, cada ano é nítida a construção de um imaginário de esperança. O que não acontece normalmente nos domingos, que é uma semana nova, nos meses, quando troca de mês, não há assim olha, um novo mês. Mas quando se inicia um ano, parece que uma força desconhecida toma conta de todos e as pessoas querem se cumprimentar, querem se falar, querem expor, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus votos de alegria, de saúde e até de prosperidade material, né? Uma palavra muito repetida, próspero, ano novo. Esse ano está se falando muito de esperança, uma realidade renovada no mundo, em que as pessoas sejam mais fraternas, mais solidárias, menos expostas a riscos, né? Que as pessoas tenham mais compreensão de não buscar seus próprios prazeres, sendo que a busca desses prazeres pode significar prejuízo e até morte para outros. Então, essas renovações do nosso pensamento cotidiano, do nosso pensamento comum, fazem parte realmente da transformação do mundo. Nós estamos numa época muito confusa, em que as pessoas estão ficando inimigas, estão ficando ressentidas, estão agredindo-se mutuamente, até pessoas, irmãos da mesma crença, da mesma ideologia, se agridem mutuamente, porque há diferenças pequenas, de pequenos matizes entre eles, eles usam essas diferenças de matizes para agredir o outro de tudo de pior que possa existir. Então, o mundo está muito conturbado por essas forças de morte, né? Então eu queria fazer uma breve reflexão aqui sobre o Ano Novo, para depois nós fazermos uma oração. Eu queria lembrar que essa reflexão das 16 horas, que é o grupo Amigos de Célio Lúcio, ela é destinada aos enfermos. Então todas as pessoas que quiserem colocar nomes aqui de enfermos, podem colocar para oração. Todas as pessoas que quiserem colocar um copo d'água nesse horário da oração devem colocar, porque essa água é fluidificada, porque nós estamos numa rede que se forma, uma rede espiritual muito maior e muito mais sofisticada que a rede da internet material. Então a água é a nossa substância maravilhosa que Deus nos deu para impregnar forças espirituais. E aí eu começo a reflexão, eu já escrevi sobre isso, sobre uma forma como nós falávamos sobre o Ano Novo na minha infância. Era o ano bom. E isso me fez crescer com a ideia de que todo Ano Novo era bom. E desde que inicia o mês de dezembro, as pessoas começam a compartilhar votos de felicidade, né, de boas festas, de feliz Ano Novo, de feliz Natal. E esse ano, com esse isolamento social, tudo foi um tanto diferente, mas de qualquer forma acontecem sempre manifestações de afeto e de reconciliação,
que é o mais importante de tudo isso, porque se nós estamos num momento de separação, de isolamento, de revolta, de rancor, de raiva, de ressentimentos, então as reconciliações são o início de forças de vida nesse ambiente tumultuado pelas forças de morte. Então, nessa época, muitas pessoas se reconciliam, isso é muito bom. E as pessoas ficam mais assim generosas também, fazem atos assim de caridade. E aí a gente pergunta, será que esses atos de caridade são mera formalidade? Ou será que as pessoas estão fazendo aquilo para se sentir bem, para se sentir, eu sou caridoso, estou fazendo caridade? Ou fazem para realmente postar nas suas redes sociais, olha lá eu fazendo caridade, olha eu fazendo isso, eu fazendo aquilo, olha como eu sou bom. Então, assim, como nós vamos aqui analisar a finalidade dessas atitudes é o benefício de alguém. Se o beneficiário aproveitou ou a comida, ou a roupa, ou outra forma de assistência, desde que ele foi beneficiado, já houve um valor espiritual criado. Se eu sou a pessoa que está fazendo tudo aquilo com péssimas intenções, com intenções todas narcisistas, eu posso perder grande parte do mérito. Não perco o mérito todo porque houve um benefício, mas a grande parte espiritual do mérito eu perco porque eu não localizei aquilo dentro do coração, localizei aquilo em aspectos exteriores da minha vida. Mas o benefício houve, e a época fica impregnada, fica imantada desse aumento do número de ações caridosas. Isso é muito importante. Isso é muito importante para nós. A força resultante de todas essas forças é uma força de vida, uma força de saúde espiritual. E aí nós pensamos que esse início de ano, ele traz a ideia subjetiva, né? Subjetiva é do sujeito, é nossa. Então o que traz a ideia de fim de ano? Renovação, restauração, reconciliação, regeneração, gerar, nascer, regeneração, nascer de novo, e renascimento. Então isso assim como Natal Natal é nascimento, Ano Novo é renascimento. Isso é muito interessante, que em uma semana nós podemos nascer e renascer, né? Isso é muito interessante. Até o Feliz Natal e Feliz Ano Novo é o feliz tempo de nascer e o feliz tempo de renascer. Então todos nós precisamos de alguma forma renascer. E aí nós pensamos assim, como pessoas fazem, né? Pequenas pinturas, arrumação de casa, quer deixar a casa novinha para o ano novo, tirar alguma coisa das prateleiras, das gavetas. E o que faz com essas coisas que foram tiradas? As pessoas procuram de alguma forma assim, fazer doações. Eu vou doar isso aqui, eu não estou precisando disso. Então esse movimento de despojamento, mesmo que seja um despojamento de coisas, já que o ser humano é um acumulador de coisas, né? Nós somos seres acumuladores, diferente de outros seres da escala biológica que não são acumuladores. Existem até aqueles que fazem provisão para o inverno, mas isso não é uma acumulação, é provisão. E o ser humano não faz provisão, o ser humano faz acumulação. Porque se fosse provisão, seria para ser utilizado. E isso não é para ser utilizado. É para ser cada vez aumentado mais e guardado em celeiros maiores e quebrar aqueles celeiros, construir celeiros maiores, até que a morte vem e, como diz o anjo, tudo isso para quem será. Então, nessa visão da acumulação, se nós começamos a exercitar alguma forma de despojamento,
isso vai fazer com que a atitude ela ensine a mente e ao espírito a fazer também outro tipo de despojamento. Além de roupas, calçados, livros e outras coisas que não usamos mais. Tem gente que tem celular que não usa, que tem computador que não usa, que tem eletrodoméstico que não usa, televisão que não usa. Então, se nós começamos a nos desfazer, nos despojar, né, de alguma coisa que realmente está aprisionando, está virando uma lama no nosso espírito, aquelas lamas que grudam, aquele betume que gruda. Então, quem sabe existem outros arquivos que nem tempo nós podemos nos despojar. Memórias, ressentimentos, mágoas, rancores, memórias traumáticas que nós requentamos, porque o ódio, o rancor, o ressentimento, as memórias traumáticas, elas podem ser requentadas. Sabe por quê? Porque essas memórias elas não têm autossustentação, elas precisam de uma sustentação voluntária. E como nós fazemos? Lembrando e amargurando, e lamentando, e até relatando, não no sentido de relatar, por exemplo, com um psicólogo, para poder se libertar daquilo, mas para poder se lamuriar. E lamuriar, coitado de mim, porque eu passei isso, porque meu pai fez isso, que minha mãe fez isso, que minha esposa fez isso, que meu filho fez isso. Então, essas pessoas que ficam nesse ato lamuriento, elas alimentam, elas realimentam, né, retroalimentam essas fontes negativas com uma substância que nós produzimos na suprarrenal, que é cortisol. Então elas crescem. Nós alimentamos, realimentamos e retroalimentamos essas emoções pesadas, né? Do ponto de vista fisiológico, elas ficam num chakra básico chamado Muladhara, que é a nossa suprarrenal. Elas ficam ali, elas ficam presas lá e no pâncreas, que é o plexo solar. Ali fica muita energia de posse, de mágoa, de rancor, de raiva e até de ódio, que é a raiva coagulada, né? E se a gente fizer esse exercício de despojamento material, é como se nós estivéssemos ensinando, domesticando, treinando o nosso espírito a fazer o despojamento de emoções e sentimentos negativos. Aí fica um pouco mais fácil. De tanta pessoa dar coisa que não quer mais, a pessoa diz, para que serve essa memória? Para que serve essa mágoa? Para que serve esse ressentimento? Que construção que ele faz? Não faz construção. Ele está ligado a essas emoções pesadas, quando liberam cortisol, elas estão ligadas a reações fisiológicas, psicofisiológicas destrutivas, provocando hipertensão, diabetes, gastrites, aumento de colesterol, disfunção na glândula tireoide, uma série de coisas, doenças reumáticas, uma série de situações autoagressivas que podem ser lentamente desprogramadas com a desprogramação mental. E essa técnica seria uma técnica de não realimentar, não retroalimentar esses padrões de perversidade que nós temos dentro de nós. Todos nós temos, porque
nós já vivemos outras vidas, nós trazemos isso de outras vidas, nós encontramos pessoas e temos assim uma impressão desagradável, né? Uma antipatia natural, talvez, né? E como que vence a antipatia natural? Criando uma simpatia, a princípio artificial, voluntária, e com o passar do tempo, aquela simpatia natural, ela vai evoluir para outros estados do pathos, né, que é a empatia e outros estados mais profundos, e até se transformarmos no amai-vos uns aos outros, né? É um processo lento, mas é um processo que deve ser feito. E Ano Novo é uma ótima época para essa experiência. Então, assim, vamos buscar enriquecer o nosso manancial de bênçãos criativas. E bênção também é uma palavra maravilhosa, que a palavra de Jesus está: já ouvistes o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Disse a lei antiga. Eu, porém, reformulando essa lei, ampliando essa lei, dando conceitos mais profundos e sofisticados a esse princípio, digo: amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maltratam e caluniam. Olha a chave: abençoar quem nos maltrata e calunia. Isso é uma coisa maravilhosa e faz parte de um processo, porque essa bênção, ela vai ser libertária dentro de nós. Muitas vezes o resultado dessas libertações não serão possíveis de ser observados nessa vida, já que essas estruturas físicas, elas já estão endurecidas. Elas não podem ser revertidas porque elas são materiais, elas são células, elas são estruturas químicas, são estruturas pesadas, elas não vão ser desmobilizadas de uma hora para outra. Mas a energia que as alimenta vai começar a se dissolver. Então, lentamente, as estruturas materiais vão se dissolvendo também. E aí a ideia é essa, né? Nós tirarmos os fardos pesados dos nossos ombros e assumirmos esse fardo que é leve, porque vai nos libertar de pesos, de dramas, de consciência, de complexos de culpa, de pensamentos obsessivos, intrusivos, que muitas vezes nos esgotam e nos tiram a energia de viver, né? E vamos assumindo fardos leves, suaves, né? Que vão nos enlevar, né? Eu queria, assim, antes da nossa oração, fazer um convite que nos 4 próximos domingos, o meu irmão Luiz Alberto vai apresentar às 8h30 da manhã na página do Facebook da Escola de Jesus Cristo, é essa que nós estamos, facebook.com/groups/Escola Jesus Cristo. Se alguém quiser escrever aí nos comentários, é bom para quem não está habituado, mas é só ir Escola Jesus Cristo Grupos, que está ali. Se a pessoa fizer parte do grupo é fácil, porque está nos seus grupos tem a Escola Jesus Cristo. Então todo domingo às 8, os próximos 4 domingos às 8h30 da manhã, o Luiz Alberto vai estar apresentando para nós um seminário, um curso sobre a morte e o morrer. Depois disso nós teremos mais 3 aulas, que aí será comigo, sobre o perdão e o perdoar. E depois mais 2 aulas para terminar o mês de fevereiro, da empatia e o empatizar. Então são 3 módulos de coisas assim muito bacanas e dentro de um mesmo padrão.
A morte e o morrer, o perdão e o perdoar, a empatia e o empatizar. Então nós queremos crer que nós vamos ter no mês de janeiro e fevereiro, com 3 cursos muito úteis. Nós sairemos um pouco da nossa rotina de aulas, mas é sempre bom. Meu pai sempre gostou de fazer temas livres nos meses de verão, né? A população é diferente, agora pela internet a população é diferente. Já tem pessoas que já entraram em contato comigo, porque já isso está divulgado nas redes sociais, que querem fazer. Se tem que, não tem nada que escrever, é livre, é totalmente livre. Então vamos fazer uma oração pelos nossos enfermos. Senhor Jesus, elevamos a Ti, Senhor, nossos corações pequeninos, infantis, que ainda precisam alimentar, Senhor, alimentar-se com o leite que nos preparaste. Ainda não temos condições de alimentar-nos com comida sólida, porque ainda não temos condição de digerir os Teus ensinamentos mais profundos. Ensina-nos, portanto, Senhor, a agradecer, a sermos gratos, a sermos obedientes ao Teu mandamento de amor universal, a Tua regra áurea de fazer com os nossos irmãos da mesma forma que gostaríamos que fosse feito a nós outros. Que possamos aprender pequenas regras de bom procedimento, de bom relacionamento, perdoando-nos uns aos outros, esquecendo pequenas picuinhas que não nos engrandecem em nada, apenas nos atrasam a nossa trilha espiritual. E queremos também, Senhor, nesse momento de tanta dor coletiva, como está previsto no final do livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, uma tempestade de dores cobrirá toda a terra. E nesse momento que nós temos essas tempestades de dores, de padecimentos, os mais incríveis, famílias que se despedaçam, perdendo seus entes queridos para essa enfermidade nova que está deixando-nos a todos apavorados. Felizes os que já passaram e não provaram esse medo coletivo, este terror coletivo desta doença nova. Portanto, Senhor, eleva os nossos corações, limpa, ajuda-nos a despojar dos nossos sentimentos mais profundos, mágoas, rancores, ressentimentos, memórias negativas, para que possamos preencher esse nosso pote com a mensagem pura, límpida do Teu amor. E que em 2021 possamos continuar obedientes, prudentes, conscientes dos nossos deveres coletivos, porque é a Terra que vai evoluir. Nós precisamos individualmente dar o nosso passo para nós acompanharmos a evolução coletiva, para não ficarmos para trás. Mas é a sociedade, é a humanidade inteira que está evoluindo. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos juntos e não perdermos a marcha como ovelhas desgarradas. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos na Tua paz.